Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, erros repetidos no presente. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 12, versículo 28, que diz assim: Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro. O segundo erro do passado repetido aqui no presente é multiplicar o pecado. Amados, eu penso que se nós não eliminarmos o erro ou os erros do nosso passado, de um jeito ou de outro, ele vai se multiplicar no presente. Ele vai se tornar cíclico em nossa vida. Porque assim aconteceu com Israel. Você perceba que Jeroboão, ele fez 2 bezerros de ouro. Quando ele olha para o passado, ele lembrou que Israel, ou povo hebreu, no meio do deserto, diante da dificuldade, diante do problema que estava passando, diante da ausência de Moisés, eles construíram um bezerro de ouro e já disse que o nome desse bezerro é uma réplica do deus Apis, que era o Deus poderoso em que o Egito tinha. Quando ia para os combates, quando o exército ia lutar, este bezerro, este desenho em forma de um touro, de uma certa forma trazia moral, trazia força e confiança para o povo egípcio. E Arão fez esse bezerro lá atrás, para que o povo pudesse se sentir confortável na ausência de Moisés, ou para que eles não pudessem sentir falta de Deus. E Jeroboão lembrou-se de que este bezerro foi feito lá atrás e que Deus queria que banisse de todo Israel. Mas agora o que Jeroboão faz? Para atrair o povo mais uma vez, para levar o povo a adorar mais uma vez, mas não o Senhor, ele faz o quê? Ele constrói não apenas mas ele vai além. Fazendo um bezerro de ouro já era pecado, ele agora faz 2 bezerros de ouro. Ele peca 2 vezes. Irmãos, este é um dos motivos de tantas pessoas esfriarem na fé. Porque às vezes a gente erra, a gente toma decisões erradas, a gente sai da presença de Deus, mas quando o Espírito Santo está na nossa vida, ele nos faz entender que pecamos e que precisamos urgentemente nos arrepender desse pecado e se livrar dele. E de que maneira a gente faz isso? Pedindo perdão ao Senhor e o sangue de Jesus, conforme diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, que se nós andarmos na luz, assim conforme Ele, quem é Ele? Não é Moisés, não é Jeroboão, nem Roboão, nem Arão, mas esse no qual ele se refere ao próprio Deus Todo-Poderoso, a Jesus. Se andarmos na luz conforme Ele na luz está, então teremos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. E a partir daí, se você pecou, se você errou, e se você se arrepende, não sente remorso não, se arrepende, porque quando você se arrepende, você não quer mais voltar a esse erro. Quando você sente remorso, você vai pecar quantas vezes forem possíveis, mas o arrependimento te faz sentir repúdia ou repulsa desse pecado. E aí você não volta a pecar mais nisso. E aí você vai perceber que neste caso aqui, ao invés de Jeroboão pensar que o povo deveria se arrepender e não voltar mais a pecar, levantando ou construindo um outro Deus em substituição ao Deus Todo-Poderoso, ao invés dele falar, gente, vamos nos arrepender, vamos pedir perdão ao Senhor, ele constrói 2 bezerros fazendo o povo pecar. E é exatamente esse o problema, um dos motivos de tanta gente esfriar na fé. Quando a gente olha em Mateus capítulo 24, e o versículo 12, eu acho interessante que ele diz assim, olha, o pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. Por que muita gente está esfriando? Por que muita gente está saindo da igreja? Por que muita gente não vai mais à casa do Senhor? Por que muita gente não lê mais a Bíblia? Por que muita gente não tem mais comunhão com Deus? Por que muita gente está se entregando aos vícios? Está se distanciando de Deus de uma forma absurda? Porque aquele pecado que era para ter sido perdoado, sabe, ter sido
arrependido dele, essas pessoas não se arrependem e vão criando um outro pecado, e um outro pecado, e outro pecado. Foi exatamente o que aconteceu aqui com Jeroboão. Ele não se contenta em fazer um bezerro, de pecar uma vez, ele peca duas, abomina duas vezes. Irmãos, que esse segundo erro repetido no presente, que é multiplicar o pecado, não aconteça com a gente. Eu te peço que em nome de Jesus, se estiver acontecendo, pare agora, estanque agora, vá para o joelho. Eu quero ajudar você em oração, Pai, em nome de Jesus. Se a tua filha, teu filho está passando por esta situação, por esta natureza de pecado, em nome de Jesus, faça com que ele pare, ele reflita sobre o seu erro e se arrependa em nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor, se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus permitir.